É vida e morte para a Kabbalah. Vida é quando eu dou e morte é quando eu recebo só para mim mesmo. Existe um mundo do sem fio e do sem fim, que esse mundo ele é eterno e cria uma criatura, porque ele quer doar tudo que ele tem. Ele não tem carência, mas cria uma criatura que aos poucos vai recebendo a sua luz. Isso significa a luz é a abundância, a eternidade. E aí ele cria um vaso que ele seja eterno. Sinta, imagina algo do qualquer pensamento que você tem, que esse é o pensamento do Criador. Que ele é eterno. Eu não consigo compreender a sua essência, mas o seu pensamento, ele é a eternidade, tudo que é bom que faz o bem. Ele é o bom que faz o bem. E ele quer criar uma criatura porque ele quer doar tudo à sua eternidade. Essa criatura tem um vaso que se alastra ao infinito. Depois ela vai perceber, essa criatura, que ela acha estranho, porque ela quer ser que nem a chefa. Por quê? Porque a chefa é abundância. E aí ela descobre que só receber, ela é só um vaso que se estende. Ou seja, vaso é significado de desejo. Mas aqui eu tenho então uma palavra chamada Rohimá. E aqui eu tenho um discernimento chamado Biná. Essa é a fase 1, enquanto essa é a fase 2. Ou seja, Biná... Desculpe se colocar. Estamos aqui alguém que não tem carência, que é eterno, que é a abundância, que é o tudo. E o bom que faz o bem, que doa a luz. Agora, aqui é a fase que quer doar a luz igual ao Criador, diferente dessa que recebe a luz. Na verdade, em vez de ela querer receber, ela quer se tornar como a abundância, a chefa. Por isso ela faz o mesmo movimento do Criador, do pensamento da eternidade, quer ser como o eterno. Temos então agora, logo de pensar sobre isso, uma outra criatura, a fase de desenvolvimento da criatura, da mesma criatura na verdade, que é a fase 3. Ela ajunta os dois, porque se ela só doar, ela perde o vaso, o seu desejo, ela morre. Ela precisa dessa luz. Então ela fala, em uma parte dessa luz eu dou, a outra eu vou receber para doar ao próximo. Porque ela vai fazer que nem o Criador, que ele doa a sua criatura. Nesse momento ela sabe que em primeiro lugar ela quer doar, em segundo ela tem uma criatura a doar. Em primeiro ela quer doar, e em segundo ela tem uma criatura para doar. Na verdade eu tenho duas fases aqui, que é aquela que recebe e aquela que doa. Recebo para doar, a fase 3. A gente tem Zerampin,
que é Tiferet, também pode ser chamado. E aí eu tenho uma última fase, que é essa que quer receber tudo para ela. Ela quer receber, não só ela quer receber, que ela quer se tornar como Shoresh, esse criador. Só que ela não quer virar o jogo e falar que ela é o criador. Ela quer dizer que ela é o criador. E aí eu tenho um desejo da Malhut, que recebe para si mesma, é a fase 4. E aí a gente vai começar a entender os discernimentos, que chega uma hora que ela vai receber que uma parte dela, chamada Tabur, é para se tornar como o Criador. Chega uma hora que ela vai receber aqui que ela não pode. Essa parte aqui, ela faz por si mesma, ela recebe por si mesma. Ela descobre que ela está sendo não igual a essa luz do Criador, a fase sem fim da abundância. Ou seja, ela perde a abundância. Porque ela, quando chega a receber só para si mesma, a gente vê que a abundância só doa e não quer receber para si mesmo, porque não tem carência. Quando não tem carência, não sente falta de nada, porque tem tudo. Por isso é abundância. Aí ela percebe aqui nessa fase que ela é carente e sente falta. Aí ela está em diferença de forma com a abundância. E para ela subir a essa igualdade de forma, que na verdade é sair da diferença, o que ela precisa fazer? É trabalhar todos esses níveis dela mesma, e ela sente que ela tem que ser que nem o Criador. E aí ela vai precisar desse princípio de Binah, que é o princípio que tem as duas setas para baixo. Ela vai ter que ter uma seta para cima. Ela sobe a Zerampin e ela se torna Binah. Depois ela se torna Hormah e recebe toda a luz, sem pensar no mal, naquilo que vai fazer para si mesma. Recebe para o bom que faz o bem, e aí ela se torna como Criador. E a gente tem uma escada que sobe e desce. São 125 degraus que desce e que sobe 125 degraus. Eu tenho toda uma escada que em cada memória dessa escada eu consigo lembrar de cada fase dessa memória, desse ponto aqui, eu entendo esse ponto aqui. Desse ponto aqui, desse ponto aqui, e desse ponto aqui, e desse ponto. Em cada ponto eu consigo lembrar a memória que eu tinha. Porque sempre a criação esteve aqui. O Criador e a criatura, eles nunca saíram daqui. Na verdade, o Criador e a criatura sempre esteve aqui. Foi um pedaço que subiu e que desceu. Mas isso foi possível porque ocultou do conhecimento do Criador, para que isso desenvolvesse a criatura e que ela por si própria, pelo seu próprio livre-arbítrio, subisse esse grau até em cima. Porque senão, se ela ficasse aqui, ela não seria ainda criatura. Aqui a gente pode dizer que há uma criatura com seu próprio livre-arbítrio. Mas agora, através de vários desenvolvimentos dela, desse conhecimento que ela teve, ela percebe como pode subir todos esses níveis, porque é o nível dela mesma. Um pedaço dela a gente chama ponto no coração.
Esse ponto no coração é esse ponto que está aqui em Ein Sof. Ela por si própria, quando ela descobre esse ponto, ela sobe até esse nível aos poucos e chegando ao propósito da criação, que era do Criador doar tudo às criaturas. Ela recebe tudo e ela se torna como o Criador.